Então estamos de volta. E eu queria, enfim, só para... Estava conversando com o pessoal no intervalo e o Guto, enfim, lembrou que é válido, caso alguém não estivesse aqui no início, ou só para vocês entenderem mesmo qual é a proposta. Recapitulando, a gente então teve uma apresentação de diferentes áreas, das áreas de atuação de cada um dos convidados, e a ideia é que a gente possa fazer um brainstorm, ou seja, é um brainstorm, é uma ideia de discutir ideias, é apresentar ideias, é levantar possibilidades, é explorar desdobramentos, mas não necessariamente está com um projeto assim fechado. A ideia não é essa. O projeto fechado vem para a chamada pública, vem para a submissão de obras que acontece depois na terceira parte. A ideia é que a gente poder, enfim, simplesmente trocar ideias e estimular essa, digamos, diferentes segmentos que podem contribuir para o outro. Então, aproveitando já tudo que foi exposto, eu acho que foi mais do que incrível poder ver cada uma dessas atuações no seu segmento, mas aí eu já começo agora jogando a bola para, enfim, quem aí estiver disposto a responder. Em que medida vocês acham que pelo menos duas áreas dos, digamos assim, apresentadas aqui pelos convidados poderiam ser unidas para promover um projeto? Aliás, também algo discutido no intervalo sobre a questão do transmídia. Lembrando que quando a gente fala de transmídia, a gente está falando de diferentes mídias, obviamente, se comunicando, algo que está perpassando por essas mídias, digamos assim. Mas geralmente quando a gente fala de transmídia, a gente não está falando, por exemplo, de uma história que existe como um livro e daqui a pouco é adaptada para um filme, a mesma história. Aí é uma questão de adaptação. Quando a gente está discutindo transmídia, a gente está aqui discutindo justamente como é que você pode pegar, seja na forma de uma trama, na forma de um enredo, ou um fio condutor, uma unidade dramática que esteja devidamente envolvida com essas áreas. Então, por exemplo, existe o caso de você ter um dos primeiros exemplos, ou um dos exemplos mais icônicos em relação até uma novela americana super conhecida que é Days of Our Lives, que eles uma vez fizeram, que era o seguinte: você tinha personagens na novela, tipo, um dos personagens que estava lançando um livro, era um autor. E aí o que fizeram foi que durante um tempo da novela, esse personagem não estava mais dentro da novela, porque fora da novela, digamos assim, no mundo real, esse personagem, o ator do personagem, estava fazendo tour de lançamento desse livro. Então isso é uma forma de você pensar transmídia, como que você pode levar aquilo que já está sendo habitado dentro do universo da novela e fazer isso habitar outras mídias. E a gente vê esse exemplo de transmídia acontecendo de diversas outras formas. Em relação a cinema e jogos, Matrix é um bom exemplo, porque a gente sabe que tem o primeiro filme e depois tem o Matrix Reloaded. Mas na época, os irmãos Wachowski pensaram: o que vai habitar esse elipse entre os dois primeiros filmes? O jogo Enter the Matrix. Depois outras, digamos assim, outras franquias, outras séries começaram a pensar nessas possibilidades de transmídia. Séries como Alan Wake, que é um jogo, ele contava com uma minissérie lançada na internet de episódios, de web episódios, curtinhos, coisas de 5 minutos, que contavam o que acontecia no universo Alan Wake antes do jogo começar. Dead Space também, que é uma série de terror, teve uma HQ contando um pouco do universo, daqui a pouco uma animação, provavelmente dita, de terror, narrando um pouco também do que havia acontecido numa determinada nave, e aí daqui a pouco você caía no universo do Isaac Clarke, que é o personagem do jogo principal. Enfim, isso tudo só para ilustrar um pouco do universo transmídia. Muitos de vocês já conhecem, mas agora que vocês já estão cientes da proposta, quem aí se candidata, a gente já tocar uma bola em relação a diferentes áreas a serem, digamos assim, conectadas. Boa noite. Meu nome é Jefferson. A própria literatura misturada com jogos ou qualquer outro tipo de mídia, como no exemplo do Eros e Psique, que você tem QR Codes no meio do livro, que lhe dão acesso a certos itens no site, a certas partes do site, onde você poderia ter um livro em que você teria estes mesmos QR Codes ou mesmo tramas que façam você montar um QR Code de algum modo que possa ser lido e depois transmitido para outra mídia, seja um jogo, um website, uma animação, qualquer outra coisa. Que mais de ideia? Meu nome é Lúcio, conhecido também como Slot, organizador do Joga Brasil, para quem não conhece.
Eu lembrei de uma iniciativa antiga, enquanto estava tendo a palestra, que são aqueles livros que tem antigamente chamado Escolha Sua Aventura. Que é um livro que é um jogo. Você chega numa página e fala, você está num corredor escuro, cheio de teias de aranhas e tem uma porta à esquerda e uma à direita. Para qual você quer ir? Aí fala, se você quiser ir para a porta da direita, vá para a página 50. Se você quer ir para a esquerda, vá para a página 30. Então, não só RPG, você tem vários estilos que é um jogo. O livro é um jogo, na verdade. Então, né? Assim. Exatamente. Então você pode, quer dizer, pegar um livro desse, de repente amarrar com um site, alguma coisa assim, para você... você quer ir para a porta da esquerda? Então acessa o site tal. Fazer uma mistura dos dois, fazer um negócio meio livro, meio internet, de repente usar alguma coisa em celular, baixa o aplicativo tal e rode para ver o que vai acontecer. Acho que isso é uma ideia que é legal, que intermedia com o que estava sendo falado, né? De misturar livro com site, com jogo. Acho que é uma ideia que pode dar samba. O que você estava até falando me lembrou especificamente de dois projetos. É um projeto brasileiro chamado A Gruta, que é como se fosse um filme interativo. É bem na estrutura livro-jogo. Você tá vendo o filme e daqui a pouco ele para e fala, você quer acompanhar qual personagem nesse filme? Ele ou ela? Aí você escolhe ele. Aí uma coisa acontece, daqui a pouco, ele vai pra esquerda ou vai pra direita? Isso você clicando, é no YouTube, então você vai clicando no que você quer ir fazendo e ele vai acionando diferentes filmetes de acordo com o que você tá optando. É a estrutura de livro-jogo, né? Você tem um fluxograma ali que vai se desmembrando. E também me lembrou, curiosamente, você falou de aplicativo, portátil até, me lembrou, eu acho que é considerado um jogo, eu não lembro o nome agora do software, mas é um que você está escutando uma história que o mundo foi dominado por zumbis, etc. Não sei o que, só que você tem que ir correndo. E conforme você vai correndo mais, você vai descobrindo mais da história, até que a situação vai ficando tensa e você tem que ir correndo sempre para conseguir ouvir mais da história. Meio que tipo assim, joguem forçado porque os zumbis vão te pegar, entendeu? Mas é uma ideia interessante, você está combinando com a atuação física do participante ali. É tipo, eu tô com preguiça, então você não vai saber o que acontece, entendeu? Essas ideias todas de envolver outras coisas, outras mídias, a transmídia como a gente está vendo aqui, são ideias legais. Já se experimentou algumas coisas, não só na área de jogos, na área de filmes e coisas e tal. Toda vez que eu ouço vejo o pessoal abordando esse assunto, eu fico preocupado com o seguinte: como que a gente viabiliza isso? Entendeu? Até porque no primeiro momento não é uma coisa muito comercial. Então falta pra gente, pelo menos eu sinto isso aqui no Brasil, bastante grande, alguma coisa, uma instituição, um órgão do governo, sei lá quem, entendeu? Uma grande empresa financiando projetos de experimentação dessa área, para que pudesse gerar recursos suficientes para você unir, pegar as pessoas, vamos abrir uma espécie de concurso, uma amostra, ou seja lá o que for. Porque o pessoal da área específica de jogos, quando eles fazem mostras de jogos. Entendeu? E dificilmente elas vão escapar para alguma outra coisa. E isso me preocupa muito, porque a gente precisa descobrir um meio, um mecanismo de tornar essas ideias realidade. Elas não são difíceis. Isso que a gente está falando aqui, de um livro que faz uma menção ao site, que faz menção a um vídeo que está no YouTube, que faz menção a um folheto que foi distribuído em algum lugar. A gente pensando nisso, não são coisas difíceis de fazer. Mas elas se tornam complicadas justamente porque a gente não tem o agregador, né? Quem sabe agora o CTS, que é o Centro de Pesquisa aqui da Fundação Getúlio Vargas, se propõe a ser o grande incentivador desses... Afinal de contas, a gente vai unir os dois lados, né? O lado da produção e o lado da legislação, né? Para ninguém também ficar copiando o que você está fazendo. Boa noite, meu nome é Magno. O que eu percebo, assim, pelo menos eu nunca vi no questão do jogo, sempre o personagem ele interage respondendo a ações que você comanda diretamente. Nunca você comanda o personagem indiretamente. Por exemplo, o personagem é uma entidade própria que ele reage emocionalmente falando aquilo que você está fazendo. Eu acho que seria interessante se a gente tivesse
captar a emoção do personagem dentro do jogo e ele poder responder dentro do jogo a fazer as ações baseado no que você influencia no mundo dele. E, por exemplo, para você interagir isso, o personagem ele é nascido nos Estados Unidos, por exemplo, quando está, dependendo do horário que tiver no local que o cara está jogando no Japão, aí tá de noite, o personagem está sonolento. Interagir esse tipo de coisa. Mas o foco especial seria como você fazer o personagem ser uma entidade viva, entre aspas. Aproveitando, o Fabrício vai falar daqui a pouco, mas aproveitando o que você disse, o que você comentou me lembrou demais um jogo chamado Black and White, que é um jogo de estratégia, mas é um jogo em que nesse jogo você assume como se fosse o papel de uma entidade sobrenatural. Só que você atua naquele mundo como uma mão, sua representação naquele mundo é uma mão, de fato, tá? Você pega pessoas, pega objetos, mas você não consegue fazer muito além disso. E quem é o seu verdadeiro avatar, no sentido de representação divina ali, é meio que um animal gigante. É gigante que eu digo como se fosse um titã da mitologia grega. Só que o que é muito interessante é que ele aplica ao titã a lógica do bichinho virtual, do Tamagotchi. Você tem que educar o seu titã, senão daqui a pouco ele vai começar a comer o pessoal da vila, e você tem que falar que isso é ruim, ou você tem que ensiná-lo a ser ou mal ou bom. Mas é uma atuação indireta, entende? Claro que você está lidando ali com software, claro que é tudo programado, não é de fato um ser, é uma inteligência artificial. Mas existe essa ideia um pouco... É bem interessante como é que você trabalha essa ideia do indireto. E assim, eu fico imaginando isso, de repente misturado essa ideia do ser virtual com o projeto do Renato, que você tem batimento cardíaco. Talvez em que medida você tem alguma influência ali de um ser real diretamente afetando talvez aquele bicho virtual. E o próprio cenário, na época, eu acho que isso nunca deu muito certo quando o jogo foi implementado. Até porque, pelo menos quando eu jogava, eu lembro que banda larga não funcionava tão bem assim. E nem hoje funciona tão bem assim, né? Mas tinha uma proposta que era, sempre que você está jogando, você podia habilitar para o jogo identificar como é que está o clima no seu onde você está, e ele tenta jogar aquele clima no jogo. Então se estivesse teoricamente nevando, estaria nevando. Se estivesse de noite, estaria de noite. E se você falou da ideia do alguém está no Japão, então isso interfere no fuso horário, me lembrou um pouco essa ideia também. Oi. Não, então, eu me lembrei do Lights Out, né? O seu jogo independente, né? E pensando na ideia do Renato, da luz pulsando, né, e tal, o Oi Futuro ali, né? Se você apagar todas as luzes, me lembra uma coisa meio de terror ali, aquele prédio, né? Aí eu me lembrei de um jogo que é o Slender, né? Que tem a lenda do Slenderman, né? Que é aquele cara que persegue pessoas, etc. Aí eu pensei o seguinte, imagina aquele centro, o espaço do futuro ou qualquer outro, né? Mas o pulsar do coração seria o contrário, ele apagaria a luz, você tá me entendendo? Então o que aconteceria? Quanto mais nervoso você ficasse, mais escuro ficaria, você tá me entendendo? Aí você teria que entrar lá com uma arma e ter o Slenderman te perseguindo, e você, caraca, tá ficando mais escuro, você tá me entendendo? E esse seria um jogo, né? Você tem que pegar alguma coisa, você tem balas limitadas, sei lá, você tem 5 tiros, você tem que pegar 10 itens e o cara não pode pegar. Porra, imagina que nervoso, você tá me entendendo? Tipo, tô nervoso pra caraca, tá escuro, tá ficando mais escuro, o cara tá chegando, sei lá, entendeu? Eu pensei uma coisa meio doida assim. Complementando ali a situação do Black and White e tal, se não me engano, nesse último mês foi mostrado que o novo SimCity ele vai ter essa integração com bolsa de valores, tempo e tudo mais, que é bem interessante. E quando você falou, me lembrou muito também dos Adventures da LucasArts. Nunca jogou? Na minha opinião, ele parece um pouco isso. O personagem, ele quebra muito a barreira do jogo e fala com você às vezes. Parece que eu tô só mexendo ali, derrubando uma maçã, o personagem olha, por que você fez isso? Eu não sei o que. Claro que dá pra extrapolar ainda mais se você pegasse esses Adventures e unisse ele com o mundo real, como um ciclo de dia e noite ligado ao relógio real ali do computador ou do videogame, ou qualquer outro relógio virtual. E também com ciclos de tempo e muitos outros fatores que dão para ligar ali.
criaria mesmo uma mecânica interessante, uma evolução desses jogos da LucasArts. Se puder, depois você pode dar uma procurada. Tem um motor que é o Scam VM e no site tem até alguns que são gratuitos para você jogar. Vocês falaram de livro-jogo. Eu tenho muita vontade de fazer um livro-jogo. Assim, eu tenho uma história que é um conto que, na verdade, eu tenho na cabeça só. Mas enfim, é um sujeito que tem um objetivo e ele faz algumas tentativas. Ele fracassa, ele resolve, não vou contar aqui exatamente o que é, mas assim, ele tenta uma coisa e não dá certo, aí descobre que aquele jeito não vai, tenta uma outra coisa, bom, aqui também acho que não vai dar para fazer o que eu quero, então vamos tentar de outro jeito. Que eu acho que seria perfeito assim para um jogo, porque é como funciona normalmente, né? Essa coisa de tentativa e erro e ter um objetivo. Mas eu fico pensando, eu não tenho a menor ideia de como eu faria isso. Porque essa coisa do QR Code, por exemplo, no meu livro, parece que tem já e tudo, mas eu fico pensando como fazer isso de uma maneira que não seja um simples jogo, quer dizer, um jogo como já é tradicionalmente, e ao mesmo tempo tenha momentos de leitura. Eu não sei se ficaria chato, tem uma parte de leitura, uma parte que tem um desafio e depois tem uma outra parte que você só faz o desafio se você tiver lido um trecho anterior, enfim, de ter essas paradas necessariamente de leitura, né? Que tem esses momentos literários mesmo. Mas eu não sei como exatamente. Eu acho também interessante tentar usar o jogo como ferramenta pedagógica também. Esse material que o Marcos mostrou, né, que fala de tomar banho, escovar o dente, né? Coisas que o pai da gente fica enchendo o saco, né? Escova o dente, meninos, né? Esse tipo, evidente que são questões até de higiene pessoal, mas a questão pedagógica pode extrapolar para qualquer assunto, né? Mas uma forma de você aprender e ensinar ao mesmo tempo, quer dizer, não é uma forma de... Você não é simplesmente o receptor daquela informação, mas você constrói esse saber ao mesmo tempo que você está aprendendo. Então, eu acho que o jogo tem um potencial muito forte como ferramenta pedagógica também, por não ter um cientão, né? Poder ter nuances diferentes. Eu acho interessante essa coisa de você, ao mesmo tempo que aprender, você poder compartilhar com aquilo que você está aprendendo. Parece que você está construindo que não está vindo de fábrica essa informação, né? Você está construindo o que você está aprendendo. Eu acho que isso é uma ferramenta pedagógica forte que eu acho que nesse caso o jogo transcende, né, o objeto como ferramenta pedagógica, né, mais do que um professor falando, mais do que eu acho que é um dado novo que o jogo tem, que pode ser usado de uma forma bem interessante, não somente como um processo de construção de uma narrativa, né, ou de um uso lúdico e divertido, mas também uso pedagógico, porque eu vejo que tem um potencial forte para isso também. E eles aprendem muito assim, jogando, porque às vezes tem aquele aprendizado indireto. Assim, você está jogando um jogo que se passa na Grécia ou em Roma, e você aprende aquela época, né? Eles aprendem um pouco de história, e é bem legal. Aprende quase sem querer, né? Não, aprende brincando mesmo. Aprende sem nem saber que está aprendendo, mas depois sabe. Então esse é um tipo de ferramenta que o jogo pode se apropriar desse tipo de ferramenta, se tornar uma ferramenta poderosa em termos de ferramenta pedagógica.